Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aí a nossa aula de geografia. Hoje, na nossa aula de geografia do dia 6/8 de 2020, a gente vai conhecer o assunto das nossas próximas aulas, sobre a interdependência entre os espaços urbano e rural. Como assim, professora, interdependência dos espaços urbano e rural? Bom, nós sabemos que nós dependemos, a cidade ela depende do campo para a sobrevivência. Assim também como o campo depende da cidade para a sobrevivência. Mas de que maneira? Aí você se pergunta, mas professora, de que maneira o campo depende da cidade e de que maneira a cidade depende do campo? Aí nós temos alguns pontos, né? Algumas questões. Vamos lá. Primeiramente, nosso alimento ele vem diretamente do campo, frutas, verduras, carnes. Então, todos os tipos de alimento eles vêm do campo. Mas professora, não são alimentos industrializados? Sim, mas esses alimentos industrializados, mesmo antes deles chegarem nas indústrias, eles saem da onde? Saem do campo. Então, mesmo ele passando por esse processo campo, indústria, cidade, que é os setores primário, secundário e terciário, ele está ligado, seja direto ou indiretamente à cidade. Então, a gente depende do campo para sobrevivência. E professora, e o campo? Do que ele depende da cidade? Bom, ele depende da manutenção, ou seja, vamos falar aí das questões das máquinas, da agricultura. Hoje nós sabemos que o campo ele está mais do que industrializado, né? Existem indústrias no campo já, que são as chamadas agroindústrias. A questão das máquinas, os tratores, ferramentas que o campo utiliza, ele sai da onde? Essas ferramentas saem da cidade, na fabricação das cidades e vão para o campo. Porque antigamente se utilizava a mão de obra. Aí com o tempo, né, as mudanças, as máquinas elas começaram a trabalhar no campo, até para a facilidade da mão de obra também. Então isso daí é o que? Interdependência. Um depende do outro, mas se eu não quiser depender do campo, eu posso? Se a cidade não quiser depender do campo, ela pode? Acredito que não, eu não sei, né? Eu penso para mim que não. Vocês, o que vocês acham? E o campo, se ele não quiser depender da cidade, ele pode? Aí o campo já é diferente, o campo sim. Nós temos, por exemplo, a agricultura familiar. Vocês conhecem a agricultura familiar? A agricultura familiar é aquela agricultura onde as famílias elas fornecem o próprio alimento para si mesmo. Mas se elas quiserem vender, elas podem vender sim. Então, essa é uma das características aí relacionadas entre o campo e a cidade. Mas, professor, é só na questão de alimentação que a cidade depende do campo? Não, existem outras formas também, a questão da cultura, do lazer, né, que o campo oferece. E a questão das pessoas que moram no campo também nas cidades. Mas nesse caso aqui a gente está falando da economia, né, da relação aí campo e cidade, relacionando as questões econômicas que nós temos. Nessa imagem aqui, que é uma imagem que vocês vão ver também nas próximas aulas, ele vai apresentar, por exemplo, uma família jantando. Essa família, ela tá com a mesa cheia, né, com a mesa farta. Nós temos aí produtos
que eles estão diretamente ligados ao campo e produtos que eles precisam passar por um processo. Aí, nesses produtos que precisam passar por um processo, são chamados aí de produtos in natura. Como assim, professora? O que são produtos in natura? São produtos que ele tem que, por exemplo, você tem que fazer algum preparo antes de você consumi-lo. Como, por exemplo, o arroz, o feijão. São produtos que vocês devem o quê? Que os pais de vocês, a mãe de vocês faz o quê? Ela cozinha antes de vocês comerem. Então, isso daí são chamados de produtos in natura, certo? E os produtos aí orgânicos, né, que são produtos sem uso de agrotóxico também, como por exemplo algumas verduras, algumas frutas. Existem sim frutas e verduras que são utilizadas a agrotóxico, né, para ajudar no crescimento aí, mas tem produtos que são naturais. Então, nessa mesa, na nossa mesa diária, existem produtos in natura, produtos com uso de agrotóxicos, produtos que são orgânicos, sem uso de agrotóxicos. Então, a nossa mesa, ela é uma mistura de refeições que são cultivadas aonde? No campo. Então, isso daí é alguns dos assuntos que a gente vai começar a trabalhar nas nossas próximas aulas, certo? Interdependência, aí o significado, né, de interdependência: estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência e em virtude aí do qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo ou coadjuvação recíproca, né? Recíproca, no caso, é o que está voltando, né? A questão da mecanização, a cidade dependendo do campo e o campo dependendo da cidade. Então, é uma coisa que vai e volta, né? É um ciclo. E aí, estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si. Campo e cidade estão ligadas, seja direto ou indiretamente. Então, vocês já podem, né, pesquisar aí na internet, nos nossos próximos assuntos aí, ok? Relação campo e cidade. Então, esse daí é o assunto que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Olá, quarto ano! Vamos iniciar mais uma aula regional. Agora, a nossa aula de História de Rondônia. O que nós vamos ver na nossa aula de História de Rondônia, professora? O cotidiano dos bandeirantes e sertanistas em nossas terras. Quem são os bandeirantes e quem são os sertanistas? Quem são essas pessoas que exploraram as nossas terras aí? Nós vamos conhecer aí o cotidiano dos bandeirantes e sertanistas em nossas terras, relacionando-os aí ao que? A exploração dos nossos recursos. Os bandeirantes eram aqueles exploradores, né, viajantes, que tudo relacionado aí às questões de, vamos dizer, ouro, mineração, eles estavam ao redor. Então, eles faziam o trajeto deles, as viagens, com o intuito, o objetivo de exploração. E os sertanistas também, eles eram exploradores, só que eles tinham os pontos fixos, né? Eles se localizavam em pontos fixos. Os bandeirantes, eles viajavam juntamente com os padres jesuítas, para quê? Com o objetivo também de catequizar os indígenas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do cotidiano desses dois grupos aí. Basicamente, eram grupos exploradores que estavam ligados, relacionando a exploração do ouro, certo?
Antes da chegada dos portugueses chegarem ao nosso território, no século XVI, diversos grupos indígenas moravam aqui, tais como os Parintintins, os Mundurucus, os Muras e os Omanguás. Eram grupos indígenas que tiveram seu modo de vida aí modificado com a chegada dos portugueses. Nós vimos durante as nossas aulas de história de Rondônia. Entre os povos indígenas que viviam nessas terras, haviam trocas de produtos necessários à subsistência, com alguns tipos de alimentos e objetos de cerâmica. Aí nós temos também que em alguns períodos os grupos indígenas guerreavam entre si ou se uniam com o objetivo de vencer seus inimigos. Então, relacionando aí a característica dos povos indígenas. Os europeus, eles não conseguiram escravizar todos os grupos nativos, como por exemplo os Muras, que eram grupos indígenas resistentes. Eles saqueavam alguns produtos dos europeus, faziam armadilhas, porque eles eram muito conhecedores das florestas. Então, para eles era muito mais fácil entrar em conflito com os europeus do que resistir a eles, certo? No século XVIII, os bandeirantes descobriram o ouro no Vale do Guaporé. Então, já sabe que uma das viagens desses grupos era o quê? A busca pelo ouro no Vale do Guaporé. Vieram pessoas de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Portugal também. Então, esses grupos chamados bandeirantes, eles se reuniam em busca aí do objetivo de exploração do ouro. Juntamente com esses grupos vinham padres jesuítas, porque esses padres, eles tinham o objetivo também, além de catequizar, né? Porque eles achavam, esses grupos bandeirantes, que se catequizassem esses indígenas, eles ficavam mais mansos, né? Eles não resistiam à questão da exploração, não existiam conflitos e ajudavam também a explorar esse ouro aí nas terras. Essas expedições eram longas e difíceis de serem realizadas, porque eles não conheciam, né, como é que era a margem dos rios, como é que eram ao longo dos rios. Então eles não tinham esse conhecimento, por isso eram viagens perigosas, eram viagens longas, difíceis para eles. Os bandeirantes, eles percorriam o território em que? Canoas, gente, utilizando aí os rios. Então, com certeza era bem perigoso. Na exploração do ouro, por exemplo, trabalhavam os escravizados livres, né? Chamados de faiscadores. Alguns desses escravizados, eles não tinham nenhum tipo de ferramenta. Então, com essa questão da escassez das ferramentas, para eles o trabalho era bem difícil. E aí, o que acontecia? Eles se juntavam com outros grupos para poder fazer a exploração desse material aí. Então, juntamente, né, nós estamos falando aí dos bandeirantes e também dos sertanistas, eram conhecidos como faiscadores, esses grupos de escravizados que vinham também com esses grupos aí, com os bandeirantes, chamados faiscadores. Eles não tinham conhecimento algum, gente, então eles iam inocentemente para a exploração desse material aí. Os faiscadores, eles não possuíam conhecimento sobre como explorar o ouro e isso gerava dificuldade para eles, impedindo na exploração, no caso, atingisse sucesso. Então, se eles não tinham instrumento, não tinham conhecimento, eles precisavam de quem? Dos indígenas. Então, era bem difícil a questão da exploração, certo? Os pescadores que possuíam aí menos recursos e a outros, eles se juntavam a outros para desenvolver os trabalhos, que muitas vezes eram sem sucesso. Aí nós temos aqui o trabalhador usando uma bateia, que é esse prato aqui para poder minerar o ouro. E aí os sertanistas, né? Uma imagem dos sertanistas em nossas terras aí, certinho?
Então essa daí foram algumas questões que nós vamos conhecer em História de Rondônia. Aí na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho sobre o cotidiano desses sertanistas em nossas terras também, ok? Para casa, página 34 de História de Rondônia. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje dia 6/8. E o que a gente vai estudar hoje? Multiplicação. Nós vamos estudar aí a tabuada de alguns números. Vamos estar realizando aí no nosso caderno, ok? Então bora lá. Nós vamos estar realizando hoje a tabuada do 6, 7 e 8. Eu trouxe aqui algumas representações de como realizar, se você tiver dificuldade. Mas se não tiver dificuldade, pode estar realizando aí normalmente, tranquilamente, né? Mas eu trouxe aqui também um exemplo de como pode estar realizando para quem tem essa dificuldade aí em multiplicação. Então nós temos aí primeiro 6 vezes 4. O 6 vai estar se repetindo 4 vezes. Então a gente se somando, tá bom? A gente vai trabalhar lado a lado com a adição. Então a gente vai ter o 6 repetindo 4 vezes. A gente vem agrupando o 6 mais 6 e o 6 mais 6. Fazendo 6 mais 6, a gente sabe que é 12. Então, o 6 mais 6 é 12 e 6 mais 6 é 12. Agora, a gente vem agrupando o 12 mais 12, tá bom? 12 mais 12 é igual a 24. Logo, 6 vezes 4 é igual a 24, tá bom? Agora a gente vem realizando do 7 vezes 5. O 7 vai se repetir 5 vezes se somando. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos agrupar o 7 e o 7. Esse aqui sobrou. O que a gente vai fazer com ele? Lá no final a gente vai adicionar ele, tá bom? Não pode esquecer. Então vamos lá. 7 mais 7 é igual a 14. Então a gente vem com 7 mais 7, 14. 7 mais 7, 14. Vamos agrupar o 14 e o 14. A gente sabe que o 14 mais 14 é igual a 28. Agora a gente vem trazendo o nosso 7 pra cá, tá bom? Somando. 28 mais 7 é igual a quanto, hein? Vamos lá, agrupando, é igual a 35. Agora a gente tem o 8 vezes 8. É o 8 que vai se repetir 8 vezes se somando. É igual a 35, tá bom? Agora a gente tem o 8 vezes o 8. A gente vai repetir o 8 aí, 8 vezes se somando, tá bom? Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos agrupando de 2 em 2, tá bom? Todos eles. Agora a gente vai fazendo as respostas de 8 mais 8, já que a gente agrupou de 2 em 2. 8 mais 8 é igual a 16. Logo a gente vem simplesmente colocando os resultados de 16. Agora a gente vem agrupando o 16 e o 16. Que 16 mais 16 é igual a 32. Cada um é igual a 32. Agora a gente vem agrupando o 32 e o 32, que somando 32 mais 32 é exatamente igual a 64. Logo a gente tem que 8 vezes 8 é igual a 64, ok? Então, agora vocês vão estar aí realizando, né? Escrevendo atividade de matemática 6/8 e aí escrevendo a número 1 todinha, que é para vocês estarem realizando a tabuada do 6, do 7 e do 8, tá bom? Vocês podem estar realizando aí a tabuada, no caso do 6 vezes 0 até 6 vezes 10, tá bom? Do 7 a mesma coisa e do 8 também. Outra coisa, podem estar aí tentando memorizar, tá bom? Os resultados dessa tabuada. Por que a gente está trabalhando tabuada, professora? Porque no próximo bimestre, no terceiro bimestre, a gente vai trabalhar divisão e a gente precisa muito saber tabuada. E se sabe,
nada melhor do que continuar praticando, que é o que a gente vai fazer hoje. Mas se não sabe, vamos realizar para aprender, tá bom? Então, relembrando, realiza a tabuada do 6, do 7 e do 8. Faz assim as coluninhas de cada tabuada e aí vocês realizam, tá bom? Vamos concluindo a nossa aula, né? Mas lembrando que na próxima aula a gente vai trabalhar aí os múltiplos, que também a gente utiliza a multiplicação, né? A tabuada de algum número para realizar aí o conteúdo de múltiplos, para entender como que funciona esse conteúdo, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos então à nossa segunda aula de inglês desta semana. E o capítulo que a gente vai revisar é o capítulo 4, Special Occasions. Vou falar um pouquinho de algumas ocasiões especiais, ok? Let's go! Antes de mais nada, essa imagem aqui é para revisar os meses do ano com vocês. Vamos lá? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. A teacher falou rápido? Eu acho que não, tá? E como era só revisão também, já é um conteúdo que eu já trabalhei com vocês, espero que esteja tranquilo até aqui. Vou falar um pouquinho sobre essa data, gente. O dia 31. 31st October, 31st, é isso, 31 de outubro. Nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas é chamado de Halloween, adaptação da frase celta All Hallows Eve, que quer dizer Noite de Todos os Santos. Existem diversas versões para a origem da festa. Uma delas diz que antigamente as pessoas acreditavam que fantasmas apareciam na noite anterior ao Dia de Todos os Santos, Hallows Day em inglês, para bagunçar a comemoração. Então, independente de religião, de crença, de tudo, a gente tem que falar um pouquinho, né? Não vamos tampar o sol com a peneira. Mas Halloween é uma festa pagã. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Mas independente de você acreditar se é pagã ou não, é bom que você saiba pelo menos historicamente algo, né, relacionado, porque assim, é comemorado nos Estados Unidos e não muito no Brasil. Por quê? Isso nasceu lá, essa comemoração nasceu lá e acontece dia 31 de outubro, porque dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E aí depois do dia de Todos os Santos a gente tem o dia dos finados, que é o dia 2 de novembro. Então eles pegaram, existem muitas histórias sobre essa data, gente, não sei dizer qual é mais certo, qual é mais errado. Então tem gente que fala, né, que houve aí uma figura que nasceu no Halloween, que aí ele se levantava ali para fazer maldade com as pessoas, e aí que nasceram as fantasias, porque as pessoas, com o intuito de assustar esses espíritos ruins, elas se vestiam bem feio mesmo, para que quando esses espíritos chegassem à porta dessa casa, já iam encontrar ali os legumes, né, furados, todos de caretinhas feias com vela dentro para assustar. Depois dos legumes que nasceu, então a cabeça de abóbora do Halloween, né, posta ali no muro das casas para assustar, as assombrações para chegar. Não é só a cultura deles que tem isso, tá? Tem também no Japão. Tem ali algumas máscaras bem feias que eles faziam, as tatuagens também, para assustar coisas ruins, tá bom? Então, assim, existem, né, formas de pensar, existem no que acreditar, mas eu quero que vocês entendam que essa comemoração nasceu dessa forma, tá? Se a religião de vocês ensina que é algo ruim, tudo bem, isso a teacher não vai dizer se é ruim ou não, eu só estou explicando como que aconteceu, que nasceu lá devido a isso. Eles pegaram essa data, um dia antes do Dia de Todos os Santos, para fazer a comemoração, também conhecido como o Dia das Bruxas. Já deve ter visto aí vocês, né, vários filmes com esse tema, né?
Então, olha só, é só para que vocês esclareçam um pouquinho na cabeça de vocês, que essa data não é do Brasil, e já quiseram trazer ela para o Brasil. E uma das coisas muito comuns aí muito comum, I'm so sorry, no caso, a abóbora, que acontece aí, que eles enfeitam, né? Também se vestir com fantasias de fantasma, bruxa, esqueleto, coisas aí relacionadas à morte. E também toda uma decoração com coisas de escuro mesmo, escuridão, tipo morcego e coisas assim. O Halloween, gente, ele como eu já disse para vocês, não é uma festa do Brasil, tá? E também uma coisa que chama muita atenção de crianças são os doces. Lá nos Estados Unidos, eles fazem assim: as crianças vão fantasiadas nas casas, como é uma data conhecida por todos, né? Elas vão lá, batem na porta e perguntam, né? Treat or trick, na verdade, ou ele aceita dar doce para a criança, e se não tiver docinho, as criancinhas jogam papel cortado ali, um monte de papel colorido, pode ser aquele festão ou aqueles spray de espuma, sabe, só para bagunçar ali a porta da pessoa que não deu docinho, e lá elas saem correndo em direção a outra casa. Então assim, são um grupo de crianças para recolher doces numa festa que elas estão fantasiadas. Por esse motivo, gente, que chama a atenção de criança, e não por outros motivos. Então assim, tem gente que fala que é uma festa pagã e que eles utilizam desses artifícios de doce, fantasia, para chamar a atenção das crianças para isso. Mas eu vou tirar um pouquinho o foco de vocês dessa comemoração americana e vou falar um pouquinho da nossa brasileira, que é no mesmo dia, tá? O dia do nosso Saci. O Saci é um negro jovem de uma perna só, portador de uma carapuça sobre a cabeça, que lhe concede poderes mágicos, considerado uma figura brincalhona que se diverte com os animais e pessoas, fazendo pequenas travessuras que criam dificuldades domésticas ou assustando viajantes noturnos com seus assovios, bastante agudos e impossíveis de serem localizados. Assim é que faz tranças nos cabelos dos animais, ele também faz tranças, né? Depois de deixá-los cansados com correrias, atrapalha o trabalho das cozinheiras, fazendo-as queimar as comidas, ou ainda colocando sal nos recipientes de açúcar ou vice-versa, ou aos viajantes se perderem nas estradas. Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo conseguiu até visualizar todas as peripécias do Saci, porque o Saci, ele tem características aí bem brasileiras, né? A começar pela cor, ele é da cor negra. E ele também, na verdade, para quem não sabe, a história dele é mais ou menos assim, que ele perdeu a perna numa dança de capoeira, tá? A capoeira era uma dança ali, no caso, só realizada por pessoas da cor negra, porque eram os africanos, veio de lá. E já esse gorro dele, gente, não é uma coisa tão brasileira assim. Tem aí alguns personagens da Europa, mais antigos que o Saci, que utilizavam gorros e esses gorrinhos davam superpoderes. Falando ainda sobre o Saci, tem religiões que não gostam muito deles por causa justamente disso, né? A gente sabe que mágica real não existe, existe truque. E apesar dele ser conhecido como um protetor dos animais da floresta, assim como o famoso Curupira, também outro personagem do nosso folclore, ele ainda faz armações para as pessoas, para os viajantes. Então assim, ele não é um anjo como a gente pensa quando a gente pega para nossa, mas protege a natureza, que bom, né? Vamos exaltar o Saci. Não é assim também. Ele é muito do seu espertinho. Ele prega peças nas pessoas, como já falei para vocês, troca o sal pelo açúcar no recipiente. Mas por que então foi inventado esse dia? Em contrapartida ao Halloween, que não era uma festa nossa, que a gente estava querendo implantar aqui, veio o estado de São Paulo, não, vou decretar, agora é lei, vai ser o dia do Saci no mesmo dia 31 de outubro, ou seja, o dia do Saci, dia 31 de outubro, brasileiro protetor das plantas e florestas, valorize o folclore nacional. Não estou dizendo para vocês excluírem total o Halloween da vida de vocês. Conheceu um pouco sobre Halloween? Ótimo, já sabe o que significa o Halloween, como que nasceu, né? Historicamente falando, não estou falando de religião.
Agora vamos falar um pouquinho do nosso país, do que traz nosso país. Ambas as duas datas acontecem em outubro, em dia 31 de outubro, no mesmo dia. Então, é preferível você ler um livro de Monteiro Lobato do que você fazer uma festa. É preferível você montar uma fantasia, sai muito mais barato de Saci, do que você comprar toda uma armação de bruxa, feiticeiro e coisa e tal. Então, assim, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, né, no que a gente pode comemorar e dizer que é nosso, bater no peito e dizer que é nosso. Claro, se você quiser fazer algo relacionado a Halloween, não é proibido, fiquem à vontade com isso, tá bom? Então, só para esclarecer para vocês. Agora vamos lá de atividade. Tem um cabeçalho de hoje, activity, e vamos lá. Follow the clues and write the correct months. Vocês têm que seguir essas dicas para poder escrever o nome do mês corretamente. Então eu tenho aqui, letra A, first month of the year, primeiro mês do ano qual é? A B, last month of the year, o último mês qual é? Então vocês vão copiar tudo isso. Teacher, eu preciso copiar os meses que tá de preto? Também você vai precisar copiar. Então copia tudo certinho no caderno, responde da letra A até a letra G. A teacher já volta com a correção. Vamos ver se está tudo ok com as suas respostas. A letra A, o primeiro mês do ano é January. Observe que está escrito com letra maiúscula. No seu caderno também deverá estar escrito assim, tá? B, o último mês do ano, December. C, month after June, o mês depois de junho, July. D, month before September, o mês antes de setembro, August, que é o mês que a gente já está. A letrinha E, month between May and July, o mês que fica entre maio e julho, June. F, second month of the year, segundo mês do ano, February. E por último, month between March and May, o mês que fica entre março e maio, April. Difícil fazer isso? Espero que não, tá bom? Conteúdo revisado então sobre meses do ano, espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Estou aguardando vocês no Plantão Tira Dúvidas toda segunda-feira, tá ok? Até a aula que vem, bye bye!